Graça e paz, queridos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Agradecer aí o lembrete, o convite, o carinho e amizade do Sérgio, da Raquel, da Bianca, também dos demais irmãos que a gente já tinha conhecido lá do outro endereço, né? Também agradecer os meninos lá do 15 que têm acompanhado a gente. A gente tem trazido, quando eu saio, eu levo só os mais bonitos, tá? Os feios a gente deixa lá e a gente louva a Deus por isso também. Ontem tivemos juntos, né, com parte dessa turma aqui, num evento de jovens e adolescentes numa igreja lá perto. Hoje estivemos juntos também com alguns na EBD, outros não, né? Mas tudo bem, né? Deixa isso para outro dia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos meditar sobre um tema bem interessante, que é tema das igrejas batistas, da juventude batista para esse mês de agosto, que diz a respeito de transformados para transformar. Mateus, capítulo 7, os versículos 28 e 29. Achamos? Mateus 7, 28 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mais uma vez. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, qual discurso? O sermão, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que vem desde o capítulo 5. Jesus tem um discurso muito longo, e ele vem trazendo vários ensinamentos. Alguns entendem, e eu sou partidário desses, que o Evangelho inteiro, os 27 livros que nós temos, podem ser resumidos nesses 3 capítulos. São 3 capítulos muito profundos. E quando Jesus termina o discurso, é nesse momento, e diz, aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Vamos orar? Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos teus. Não apenas privilégio, mas como a tua palavra diz, poder. Poder que é dado a todo aquele que crê no nome de Jesus. Obrigado por esta igreja local, pela vida, ó Deus, do seu pastor, da sua liderança, de cada criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Obrigado, ó Deus, por essas portas que estão abertas, para anunciar a tantos quanto queiram ouvir que salvação só há no Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por esse período de louvor, de cânticos. Como é bom, ó Deus, estarmos juntos e entoarmos cânticos de louvor ao teu nome, de lembrarmos uns aos outros que as tuas promessas, ó Deus, são incomparáveis. Que o Senhor possa, Senhor, nos sustentar nesta verdade. Fala conosco através da tua palavra. Precisamos de ti, Senhor, mais do que sabedoria dos homens, mais do que valores mundanos, nós precisamos de ti. Por isso, fala conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando a gente pensa em transformar alguma coisa, a gente tem que admitir que aquilo não está pronto. Porque se a coisa é completa, se a coisa é perfeita, se a coisa já está completamente definida, não é de transformação. A gente só transforma alguma coisa, a gente só mexe em alguma coisa, se realmente carece de transformação. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que tudo está em transformação. Apesar de Deus, quando ter terminado toda a sua obra, ter feito uma declaração que tudo era muito bom, ou seja, tudo era perfeito, completo, não precisava de ajustes, o pecado veio, e com a entrada do pecado, a própria terra, que era perfeita, passou a ser amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada grandemente com Adão e Eva, grandemente com Caim, quando mata Abel, e vem sendo amaldiçoada cada vez que eu e você pecamos. O texto de Romanos vai dizer que a terra aguarda com dores de parto, aguarda com gemidos a restauração, por conta alguém colocou ela numa situação de vaidade. Esse alguém sou eu, esse alguém é você. E por isso que no texto de Apocalipse, lá no final da história, diz que Jesus faz novas todas as coisas, ou seja, ele vai transformar tudo. Quando a gente pensa em transformação, precisamos admitir que nós não estamos prontos. A não ser que você tenha dado um rolê numa carruagem de fogo com Elias, ou tenha feito uma caminhada de alguns quilômetros com Enoque,
que foram dois personagens que Deus recolheu sem passar pela morte, nós entendemos que todos nós carecemos de algum nível de transformação. Só Deus é completo. Só Deus é perfeito. Só Deus é pleno. Todo o restante carece de transformação. Passa mais uma aí, por gentileza. Quando Jesus acaba de falar esse discurso que a gente acabou de ler, a multidão fica literalmente de boca aberta e de queixo caído. Não por mais um discurso. Muitas pessoas falavam. Os fariseus falavam, os saduceus falavam, os romanos falavam, os gregos falavam. Haviam muitos personagens que discursavam. Só que Jesus falou de um jeito que impactou as pessoas. E é esse detalhe que eu queria que nós buscássemos a nossa transformação. O texto diz no final aqui do versículo, porquanto eles ensinavam com autoridade. O discurso de Jesus não era meramente palavras lançadas ao ar, não era meramente filosofia, não era meramente pedagogia, não era meramente um ensino bíblico, mas era um ensino com quem tem autoridade. Aí você pode pensar assim, mas ele era Jesus, ele era o próprio Deus. Verdade. Mas até esse momento, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus ainda não tinha dado sobre as águas, não tinha multiplicado pães, não tinha dado vista cega a cegos, não tinha dado audição a surdos. Jesus não tinha feito nada diferente que os fariseus não tivessem feito. E Jesus se coloca para discursar, mas quando ele fala, havia algo diferente. Querido, há algo diferente nas nossas vidas quando nós falamos. E a gente precisa crer nisso em nome de Jesus. Que há um poder especial de Deus. Mas as nossas palavras precisam estar conectadas com a nossa vida. E a nossa vida precisa estar conectada com o nosso discurso, com a nossa palavra. E isso se perdeu no meio evangélico brasileiro. A igreja evangélica já não é mais reconhecida por sua autoridade em quase nenhum assunto. E a gente carece de uma transformação nesse sentido. Passa mais uma aí. Para a gente ter pelo menos aqui um entendimento mínimo da palavra transformação, do que ela significa. Transformação é o efeito de transformar algo ou alguém de forma. É a mesma pessoa, mas mudou a forma. Nós todos mudamos. Quando nós nascemos, tínhamos características infantis que hoje nós não temos. Somos a mesma pessoa, temos o mesmo código de DNA, a mesma genética, mas houve transformação. E vamos continuar sendo transformados até que um dia nós morramos. Então, transformação é gerar mudança de forma em algo ou alguém. Mas transformação também é transmutar, é transformar alguma coisa em outra coisa, que foi a imagem inicial que nós vimos ali, da lesma, do largato, que é transformado em borboleta. Há uma mudança muito profunda, que é o que o Evangelho faz em nós. Aquele que está em Cristo é o quê? Nova. Essa nova é no sentido de outra, é uma criatura diferente. Não é nova a mesma criatura, é nova outra criatura. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele mantém, de certa forma, a pessoalidade deles, mas Jesus muda radicalmente a função deles. Vocês eram pescadores de peixes e agora serão pescadores de homens. Há uma mudança, há uma transformação. Quando nós falamos em transformação, lembramos, por exemplo, mudança. Significa simplesmente a modificação de forma, que é o que eu já falei. Metamorfose, uma coisa transformada em outra. O exemplo da borboleta. Nós temos também a transformação genética, as pessoas estão mexendo. Então nós temos alimentos que são modificados, que são mexidos. As pessoas tentam mexer na genética humana para tentar evitar doenças, tentar recuperar determinados, de repente, membros que foram amputados e assim por diante. Tudo isso diz respeito à transformação. Quando a gente vê no texto bíblico Jesus curando aquele cego em João capítulo 9, nós vemos uma mudança absurda. O cego diz, eu era cego, mas agora eu vejo uma transformação. Queridos, nós precisamos reconhecer que nós individualmente
E a igreja brasileira precisa passar por uma transformação profunda, para que nós voltemos a ser reconhecidos como Jesus foi reconhecido, como alguém que tem autoridade. Passa mais um aí, por favor. Primeira coisa que a gente pode dizer de transformação, eu vou dar 2 exemplos só. Uma é a transformação chamada exógena, que é uma transformação que vem de fora. O texto bíblico, dá para os irmãos lerem aí? Deixa eu ver aqui. Os irmãos conseguem ler? Samuel dá essa fala para Saul, preparando Saul para uma coisa grandiosa. Saul assumiria o primeiro reinado do novo estado de Israel. E Saul, para quem se lembra e conhece o texto, Saul era um baita covarde. Era um homem que tinha cerca de 2,15 metros de altura, como se fosse um jogador de basquete americano, aí, um homem muito alto e absurdamente covarde. Quando Saul descobre que quando Samuel indica que ele, Saul, seria rei, alguém lembra qual é a primeira coisa que Saul faz? Ele se escondeu no meio das bagagens, no meio das malas. Imagina um cara de 2,15 metros escondendo no meio de mochila, de bolsa, uma coisa ridícula, né? Mas esse era Saul, um homem covarde. Mas Deus, através do profeta Samuel, disse: quando o Espírito do Senhor toma posse de você, vem de fora. Vem de fora. O Espírito de Deus toma posse de nós. Você será transformado? Você será transformado em outra pessoa. Querido, essa é a ação exógena. A palavra exógena, ela vem de proveniência daquilo que é exterior, que vem de fora. Causas externas, que provém do exterior, do meio externo. Nessa imagem que os irmãos observam, nós temos uma ação da natureza, da erosão, do vento, da chuva, que faz esse tipo de paisagem. A montanha, a rocha não era assim, mas porque ela foi brutalmente mexida durante muito tempo na história, ela é transformada. Dizem que a água na pedra dura tanto bate, tem uma hora que muda. E não é possível que nós não mudemos. Nós precisamos mudar. Não é possível que nós estejamos numa caminhada cristã há 5, há 10, há 15, há 20 anos e a nossa vida não seja transformada. É inadmissível pela quantidade de palavras de Deus que a gente ouve nas pregações, nos estudos, na internet, na televisão, e não haver transformação. A gente continuar cometendo os mesmos erros, a gente continuar cometendo os mesmos pecados. Não é possível que algo não seja transformado profundamente. Até a rocha, com um pingo d'água, gera transformação. E tantas vezes, queridos, eu e você vivemos vida cristã exatamente a mesma, há 10, 15, 20 anos. Hoje, dia 19 de agosto, se você fizesse uma análise da sua vida com o Senhor Jesus, será que é uma vida melhor do que ontem, dia 18? Será que é melhor do que em abril? Será que é melhor do que no começo do ano? Nós estamos em constante transformação e precisamos deixar Deus trabalhar profundamente em nós. Passa mais uma aí. Isso é o exógeno que eu acabei de explicar, aquilo que se desenvolve ou cresce a partir de uma ação exterior. A ação externa, independente, autônoma e poderosa do Espírito Santo de Deus, pegou um homem de 2,15 metros, covarde, e transformou ele, até o momento dos pecados de Saul, transformou ele num grande guerreiro. Se os irmãos depois observarem a história, até o momento de Golias, Saul tinha vencido guerras que fazia muito tempo que Israel não ganhava. Ele derrota os próprios filisteus, ele derrota os amalequitas, ele derrota os midianitas, aquele que era covarde. O Espírito Santo de Deus tomou posse dele e fez dele um novo homem. Queridos, quando a gente fala em transformação, a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. E o que acontece muitas vezes é que nós não queremos a mudança, porque a gente sabe, no fundo, o que ela vai significar.
A gente sabe que quando o Espírito Santo de Deus tomar posse das nossas vidas, ele vai mexer com coisas que a gente não está afim que ele mexa. Talvez ele vai mexer com relacionamento de namoro, talvez ele vai mexer com a maneira com que você ganha dinheiro, com a maneira que você gasta dinheiro, talvez vai mexer com a maneira com que você acessa a internet, talvez vai mexer com as séries que você assiste, talvez vai mexer com coisas que você não está afim que Deus mexa. A transformação não acontece não é porque o Espírito Santo não quer, ou não é porque o Espírito Santo não pode, é porque você não deixa. E nesse sentido, Deus respeita. A palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, na 7ª carta, a carta à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, mas ele bate. Querido, se eu e você deixarmos ele entrar, Deus faz a transformação que nós precisamos. Mas a gente precisa deixar. Não é possível que a gente não esteja insatisfeito com as nossas vidas, de não ter orações respondidas, de não sentir algo diferente no momento do louvor e da adoração. Não é possível que a gente esteja insatisfeito com a maneira com que a gente se dedica com a leitura da palavra de Deus, aquela mesmice, aqueles 3, 4 versículos só que você sabe decorado. E é uma coisa que me intriga, os irmãos que são lá do 15 sabem, eu falo isso muitas vezes. É uma coisa que me intriga, porque eu fico pensando, se a Bíblia for tirada da nossa geração, o que vai sobrar de palavra de Deus para a geração que venha depois, a partir do que eu conheço? Não é do que eu acho, mas é do que eu conheço profundamente. Talvez a geração que venha depois de nós vai ser uma geração que vai ter uma fé só no Salmo 23:1, em João 3:16 e mais uns 2 ou 3 versículos do Salmo 90. Porque eu e você não conhecemos nada mais do que isso. E queridos, a palavra de Deus hoje é absurdamente farta. A gente estava brincando hoje lá no horário do almoço, estava tendo um almoço em família, comemorando o aniversário da minha mãe, e estava eu, minha esposa, meus filhos, meus sobrinhos e tal, e falando sobre bagunça doméstica, coisa que não acontece na casa dos irmãos, mas na minha acontece, né? E a minha esposa pegando no meu pé, o outro falando do meu sobrinho e tal. Aí meu sobrinho disse o seguinte: meu irmão também é pastor e está temporariamente fora do Brasil com a sua esposa, com a minha cunhada, né? Aí meu sobrinho falou assim: tio, a casa está absurdamente organizada, assim, meu pai, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. E ele falou um negócio que me chamou a atenção. Meu sobrinho é muito engraçado. E ele pegou e falou assim, né? Ele falou: eu descobri porque tem ausência de Bíblias em vários lugares no mundo. Porque tem umas 50 Bíblias em casa. Eu não sei para que meu pai quer tanta Bíblia, né? Bíblia na linguagem de ontem, de hoje, de amanhã. Tem Bíblia para tudo que é tipo, jeito e qualidade. E ele vai lendo e vai ficando pelo caminho, né? Quem estuda, quando a gente tem uma organização que só a gente entende, né? Eu tento explicar isso, minha esposa fica brava comigo, mas a gente vai acumulando os livros, as apostilas. Parece bagunçado, viu, Deia? Mas está organizado. Mas é uma organização que só eu entendo. Entendeu? Quem estuda sabe disso, né? Queridos, nunca tivemos tanta Bíblia na mão. Você tem no seu celular, inclusive o que está tocando aí, né? Tem Bíblias fartas. Personagens que vieram antes de nós não tinham. A Bíblia chegou na língua brasileira, na língua portuguesa, só no século XVIII. Muitos povos ainda não têm a palavra de Deus na sua língua materna. Por que eu e você somos mais privilegiados do que 2.500 outras línguas? 2.500 outras línguas que não tem um versículo na palavra de Deus. Ou você acha que você vai ser transformado pelo Espírito sem passar pelo conhecimento da palavra de Deus? Querido, Deus faz os impossíveis, os possíveis devemos nós fazer. Deus não vai te dar um conhecimento profundo das coisas dele como um chip, que você faz um download e coloca no seu aparelho. Deus não vai fazer isso. Deus espera que eu e você nos dediquemos, que eu e você busquemos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Corram, vai dizer o texto de Oséias, corram atrás do conhecimento. Queridos, Deus pode e quer fazer uma transformação. Transformados para transformar, a gente precisa ser transformados
pelo o Espírito Santo de Deus. A transformação, querida, ou querido, gera uma mudança de vida, de ânimo, de caráter. A autoridade que nós temos para lidar com assuntos que hoje não somos mais reconhecidos. Houve uma fase que a sociedade queria entender de casamento, perguntava na igreja. Houve uma fase que a sociedade queria entender o que era masculinidade e feminilidade, perguntava na igreja. Houve uma fase que a sociedade queria entender sobre relacionamentos interpessoais, olhava para a igreja. Houve uma fase que a sociedade queria entender sobre relacionamentos entre pais e filhos e pais, se olhava para a igreja. Hoje, se olhar para a igreja, a gente passa vergonha. A gente passa vergonha. Porque perdemos a autoridade. A gente está às vésperas aí mais uma vez, de eleição. E todo mundo, inclusive dentro da igreja, arruma os seus heróis e os seus culpados. Não é isso? Olha, a culpa é de fulano, ciclano e beltrano. Quem vai resolver o problema do Brasil é fulano. Não é isso? Querida, a culpa do Estado do Brasil é minha e sua. A culpa é da igreja. Pode colocar no seu caderninho. Você que fala do partido A, do partido B, a culpa é da igreja, porque perdemos a autoridade de orar pelo Brasil. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente critica nos outros, a gente continua fazendo igual. Nós continuamos com pequenas corrupções, com pequenas mentiras, e a gente julga aqueles que fazem as grandes. Independente do tamanho da mentira, quem mente é o quê? Mentiroso. Se a pessoa desviou dinheiro da Petrobras, ou roubou um bloco de notas lá do trabalho dele, o que ambos são? Ladrões. Pode mudar o grau, o nível mesmo. Você muda o grau do roubo. Ambos são ladrões. E nós perdemos a autoridade porque a gente passou a achar que as coisas são normal ou normais. Diferente dos fariseus que apenas conheciam as letras. Jesus tinha autoridade e Jesus tinha poder que vinha de fora. Vinha do Espírito Santo de Deus. Os fariseus pelo menos conheciam as letras. Nem isso a gente conhece. Nem isso a gente conhece. O evangelho que transforma a nossa vida, em particular, traz impactos e significativos profundos, relevantes, perceptíveis na vida do outro. Presta atenção, querido. Quando Adão e Eva pecou, ou quando ambos pecaram, quando houve o pecado primário da humanidade, gerou maldição para a terra, para a natureza, para a sociedade. Quando Caim pecou também. Quando eu e você pecamos, a gente faz mal para o outro. Mas quando nós temos atitudes de santidade, quando nós somos transformados pelo Espírito, a gente faz bem para o outro. A palavra de Deus diz que onde nós pisamos, a planta do nosso pé se torna terra, me ajuda? Se torna terra santa. O lugar seu de trabalho, de estudo, pode ser um lugar abençoado por causa de você. Por causa de você. Porque a transformação do Espírito, ela não é algo só interior. Ela nasce no interior, mas ela explode no exterior. Muda suas amizades, muda o seu namoro, muda o seu casamento, muda a maneira com que você vê e a maneira com que você é visto. Passa mais uma aí. Se a primeira transformação que a igreja brasileira precisa passar, você precisamos passar, ela vem de fora, é uma ação externa, exógena do Espírito. A segunda ela é endógena, ela é interna. A gente precisa permitir que isso que começa fora atinja o nosso interior, o nosso caráter e nos mude profundamente. Essa imagem do vulcão é uma imagem muito interessante. Acho que comeu um pedaço aí do texto, mas vamos ler aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos, de acordo com o seu poder, que opera, o poder opera em nós. Quando a gente vai orar por uma pessoa, não sei se já aconteceu isso com você, e você vai orar por uma pessoa ser curada, qual que é a frase correta de nós usarmos? Me ajudem? Você vai orar por uma pessoa para ela ser curada. Você vai orar por uma pessoa para expelir um espírito maligno na vida dela. Qual é a frase correta de nós usarmos? Me ajudem? Mas, não, faz completo.
eu repreendo você em nome de Jesus. Mas começa pelo pronome pessoal, eu. Porque o poder opera em nós. O poder opera em nós. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas aqui, lá e acolá. Não é isso? O poder está em nós. Querido, essa imagem do vulcão é algo muito, muito, muito interessante. Passa mais uma aí. Só para a gente ver o significado de endógeno. É aquilo que é do interior para o exterior, que se origina no interior de um organismo, de um sistema, ou se desenvolve pela influência de fatores externos. É interior, mas é influenciado por algo de fora. Assim é a vida do crente. O poder já está nele, mas ele não é soberbo no sentido de achar, eu faço, eu canto bem, eu prego bem, eu faço isso bem, eu aquilo outro. Nós damos graças porque sabemos que é um poder que opera em nós, mas o poder vem de fora, vem do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando a gente pensa nessa imagem do vulcão que a gente viu há pouco, é algo realmente muito, muito interessante. Para os irmãos que gostam um pouco de geologia, que assistem alguns programas, os eventos naturais são fenomenais, né? São terríveis, pessoas morrem. São Paulo é a cidade que tem mais raios no mundo. É uma coisa impressionante. E é lindo ver a manifestação do raio. A gente sabe que pessoas infelizmente morrem, acontecem coisas nesse sentido. E um tsunami, uma coisa tremenda. Também traz tragédias, as pessoas morrem. Os últimos tsunamis que tivemos lá na Indonésia e no Japão, aquele da Indonésia foi uma coisa terrível. 300.000 pessoas. É um número impressionante de gente que morreu. No do Japão, mais de 6.000 pessoas ficaram desabrigadas. Mas imagina você ver uma onda de 60 metros de altura por 5 quilômetros de comprimento. Uma coisa impressionante. Se não fosse destruidor, né? Um tufão, um ciclone, é uma coisa, né, impressionante o poder da natureza. Como eles começam? Um terremoto, um vulcão. Volta aquela imagem para mim, Sérgio, por favor. Um vulcão, quando ele explode, aquele colorido, aquelas larvas descendo, é algo impressionante. Infelizmente, se houver comunidades ali próximas, as pessoas irão morrer. Mas o fato em si é impressionante. Querido, quando o vulcão começa, ninguém sabe, ninguém vê, porque a tal das placas tectônicas, nós no Brasil não sofremos com esses incidentes porque a gente está numa região favorável geograficamente. As placas tectônicas, elas são rachaduras profundas no centro da Terra. E vez por outras elas vão se mexendo e se assentando. Esse ato delas se assentar é que gera os vulcões, os tsunamis e etc e tal. Aqui no Brasil, a placa mais perto da gente está a oeste, está lá no Pacífico, está no recorte do oceano do Chile. Quando acontece terremotos, e o povo do nosso lado que mais sofre são os chilenos. E já teve desgraças grandes no Chile. Mas você não sabe o que está acontecendo e lá no fundo há um fenômeno interno. As placas estão mexendo, aquele calor que vem do núcleo da Terra achou um espaço. Imagina uma panela de pressão, ela não fica assoviando, mandando aquela pressão fora. Imagina uma panela de pressão absurda, e de repente aquelas placas se mexem, e ela encontrou um espaço, e ela perfura aquele espaço, ela já tem um caminho, entre aspas, natural, e de repente explode. Essa é a vida do cristão. Para que nós voltemos a ter autoridade, não é os palcos que a gente deve estar subindo, não são os trios elétricos, não são os shows, não é a televisão. O que Deus espera de mim e de você é aquilo que ninguém vê.
é oração no silêncio do teu quarto. É a disciplina, é o jejum, que a Bíblia diz que a gente tem que se cuidar de tal forma que a pessoa nem saiba que a gente está em jejum. É o teu amor ao próximo, é a tua caridade, que a Bíblia diz que quando uma mão faz, nem a outra fica sabendo. Quando isso acontece no interior da vida do cristão, quando menos se espera, de repente ele explode. E o poder de Deus muda a história das pessoas que estão ao lado dele. Queridos, transformados para transformar. A gente precisa desta ação, dessa energia acumulada, da busca individual. Eu não sei quantos irmãos gostam de esporte ou quantos acompanham. No final dos anos 90, surgiu um boxeador muito famoso, é falado dele até hoje. O Mike Tyson. E o Mike Tyson foi um fenômeno que ganhava lutas de concorrentes famosos muito rápido. 1 minuto e meio, a gente ficava acordado até 2, 3 da manhã para assistir o Mike Tyson lutando. Aí você levantava 1 minuto para ir no banheiro, quando voltava a luta tinha acabado, dava uma raiva, né? A gente juntava os adolescentes da igreja, ia para casa de um, para casa de outro para assistir, era muito rápido. E um dia perguntaram para o Tyson, como é que você faz para vencer uma luta tão rápida? Em 1 minuto e meio, ele disse, quem disse que eu venci em 1 minuto e meio? Não, mas foi o que deu no cronômetro. Ninguém vê o quanto eu treino, ninguém vê o quanto eu ralo, ninguém vê o quanto eu me dedico. Eu não ganhei essa luta em 1 minuto e meio, eu ganhei essa luta em X meses de trabalho e dedicação. Queridos, nós precisamos dedicar mais tempo aos bastidores, à nossa disciplina pessoal. Se a gente quer realmente transformar o mundo, a gente tem que começar literalmente pelo nosso quarto. Se a gente não passar pelo nosso quarto arrumado, a nossa vida arrumada no individual, nós não chegaremos a lugar nenhum. E para terminar, passa mais uma aí, por favor. Transformados para transformar. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como alguém ou com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Para a gente fechar aqui, querido, a gente vai voltar lá para o começo. Transformação é nós assumirmos que não somos perfeitos. Se você acha que a tua vida está boa, você não vai ser transformado em nada. Nós precisamos admitir que nós somos intolerantes com as pessoas. Nós precisamos admitir que nós somos racistas. Nós precisamos admitir que nós somos mentirosos. Nós precisamos admitir que a gente cobiça as coisas dos outros. A gente precisa admitir que a gente tem inveja das coisas dos outros. A gente precisa admitir que a gente é preguiçoso, principalmente com as coisas de Deus. A gente precisa admitir que a gente é relaxado. E a Bíblia diz que maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. A gente precisa admitir que a gente não aproveita as oportunidades. Quando tem oportunidade de promoção no shopping, a gente aproveita, a gente está antenado. A gente sabe de tudo, daquilo que é do nosso interesse. Então a gente precisa admitir que nós não temos interesse para com as coisas de Deus. Porque se a gente tivesse, a gente já teria sido há muito mais tempo transformado. Para ter uma vida transformada, a gente precisa admitir que a gente precisa de Jesus todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Ah, mas um dia eu já me converti, já aceitei Jesus. Beleza, querido. Foi uma transformação. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Há uns dias atrás, nossa igreja passou por uma sequência complicada de 6 mortes em 45 dias na igreja. Uma pessoa só era membro e outros 5 eram parentes próximos dos membros. 2 pais, uma mãe, avó, um genro. E quando a gente observa essas coisas, a vida das pessoas nos traz reflexão. A Bíblia fala sobre isso, né? Que o luto tem mais sabedoria do que a própria festa, do que a própria alegria.
E aí o jovem, filho de um dos pais que morreu, ele falou assim: pastor, eu tenho certeza, né, que meu pai aceitou Jesus, que meu pai teve uma transformação, mas ao mesmo tempo eu tenho uma dúvida. Porque todas as vezes, o pai dele já estava doente, né? Todas as vezes que alguém ia em casa para orar com meu pai aceitava Jesus. Qualquer apelo que tivesse, meu pai aceitava Jesus. Será que ele não tinha convicção e não tinha certeza? Aí eu olhei para ele e falei: filho, que coisa boa é aceitar Jesus todos os dias. Não tem coisa melhor. Melhor teu pai ter aceitado Jesus inúmeras vezes do que não ter aceitado nenhuma. Aceitar Jesus todos os dias é ter vida transformada. Queridos, para nós voltarmos a termos autoridade, o Evangelho ele vem para transformar a vida do homem, pois esse está distante do Deus Criador. Para isso serve o Evangelho. Por isso somos incompletos. O Evangelho vem para transformar os relacionamentos humanos, a família, o casamento, as amizades, relacionamento de pais e filhos de pais e irmãos, porque eles são incompletos. Falta alguma coisa. O Evangelho vem para transformar o mundo de maneira abrangente, pois o mundo está perdido e jaz no maligno. O Evangelho vem para transformar o ecossistema, que está gritando e gemendo com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, crentes em Jesus e no poder do seu Evangelho, e a gente não consegue transformar nada ao nosso redor, alguma coisa tem de estranho. Eu queria que você pensasse nisso. Deixa no próximo, deixa parado, passa mais um aí. Isso, deixa parado nesse texto, que é um texto bem conhecido. Quando Josué encerra a sua carreira e diz assim: quanto aos outros eu não sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto vai dizer: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não tinha poder de transformar a vida do outro, mas ele garante a dele, e ele garante a casa dele. Eu e minha casa. Eu queria te convidar nesse momento a fazer uma reflexão muito simples. Onde você está, gera transformação? Lá na escola, no cursinho, na faculdade. Com a sua presença é uma coisa, sem a sua presença é outra. Lá no local de trabalho, as pessoas falam de pornografia, falam disso, mas quando você está presente, não, pô, respeita o cara. Ele não curte isso, ele é crente, ele é homem de Deus. Não, respeita ela é uma mulher de Deus, né? Ou, desculpa eu estar falando isso na sua presença, eu sei que você... Onde você está, as pessoas ficam incomodadas com a luz? Abaixe sua cabeça, pense um pouco nisso. É uma atitude sua e de Deus. Você e Deus, transformados para transformar. Para saber se você já é um agente da transformação, é muito simples. O que acontece quando você chega nos lugares? Quando você chega lá na festa, olha, não põe bebida nessa mesa não, porque ele não bebe, ela não bebe. As pessoas já sabem. Quando você chega, gera transformação. Se não, querido, está na hora de você buscar uma dessas duas ações, ou a transformação que vem do alto, primeiro. Porque talvez você nunca tenha tido sua vida transformada. Ah, pastor, mas eu estou na igreja desde que eu nasci. Ninguém nasce na igreja. Que eu saiba, a gente nasce nos hospitais. Mas você pode estar convivendo dentro da igreja desde muito cedo. Mas transformação mesmo, talvez nunca tenha tido. Ou talvez você já tenha sido transformado e está faltando a segunda parte, que é aquela transformação endógena, que é realmente você buscar, você se dedicar,
você ser inconformado, que é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Não vos conformeis. Agora muda o texto, querido. Não vos conformeis com o mundo, eu não me conformo comigo mesmo. Com essa minha vida cristã, meia boca, mediana, fraca, influenciada por qualquer coisa. Eu não me conformo, Senhor. Eu quero que o Teu Espírito me ajude a me transformar. Pai querido, nos visita nesse momento, porque é algo realmente urgente, necessário, que a igreja brasileira se torne agente de transformação do nosso país. Está insuportável, ó Deus, algumas questões do nosso país, de promiscuidade, de violência, de mentira, de corrupção, de fraude. E, ó Deus, a gente é tão partidário dessas coisas. A gente fraudula, ó Deus, o trabalho da escola que a gente não fez, mas inclui o nosso nome. O trabalho que a gente não pesquisou, mas fez o copy-paste. A gente frauda, ó Deus, a nota fiscal, quando vai pegar um reembolso para a empresa, para a igreja. Ô Senhor, tem misericórdia. As pequenas mentiras nossas de cada dia. A gente falta com a verdade por tudo e por nada. A falta de caratismo que nós temos, ó Deus, é impressionante. E o Teu Evangelho tem sido envergonhado. A Tua palavra diz que o Teu nome é blasfemado por causa do Teu povo. Isso é doído, Senhor, mas é verdadeiro. E talvez, ó Deus, quando a gente olha para a situação do nosso país, a gente está doidinho para arrumar um culpado ou outro. Quando, na verdade, ó Deus, a culpa maior é nossa. Porque não temos sido íntegros, porque não temos sido fiéis, porque não somos transformados. E a gente não tem condição de transformar nada. Ó Deus, nos incomoda, a começar de mim e de cada um dos meus irmãos aqui presentes, para que possamos buscar a transformação que vem lá do quarto, lá do oculto, lá do sigilo, lá dos bastidores da nossa vida. Que voltemos, ó Deus, a amar a Tua palavra, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que possamos lembrar que os Teus preceitos são bons, são justos, dão sabedoria aos simples. Ó Deus, possamos lembrar, como o Senhor disse a Josué, que o meditar na Tua lei dia e noite é a garantia da prosperidade e do sucesso. Nos faz lembrar, ó Deus, que ser cristão é muito mais do que ser membro de igreja ou vir em culto uma vez por semana. Nos incomoda, de verdade, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, eu não posso sair sem fazer um apelo nesse sentido. E eu preciso apelar a sua mente e o seu coração. Tem alguma coisa na sua vida que carece de uma transformação? Eu queria te convidar a vir aqui à frente e se posicionar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu quero que a minha vida seja transformada nisto, para que eu possa ser um agente da Tua transformação lá no mundo. Você jovem, você adolescente, você homem, você mulher de Deus, tem algo a ser transformado na sua vida? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Nós vimos que todos nós somos incompletos. O que precisa transformar é entre você e Deus. Não vou fazer entrevista aqui com ninguém, mas eu queria que você se posicionasse. Vez por outra a gente precisa se posicionar, para duas pessoas saberem. Em primeiro lugar você, e depois o diabo, porque Deus já sabe. Mas você precisa se posicionar. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar, eu quero estar orando com você em nome de Jesus. Vem aqui à frente. O que é você e Deus já sabe. E você vai colocar diante de Deus. Fala: Senhor, está aqui. Transforma isso. Transforma o meu namoro, transforma o meu casamento. Me transforma lá no meu local de trabalho. Me transforma lá no meu local de estudo. Deus, eu quero brilhar, eu quero fazer a diferença. Eu quero que a minha luz incomode. Que história é essa de eu chegar, as pessoas estão numa roda de pornografia e continuam, não se intimidam com a minha presença, com as piadas sujas. A minha presença, por causa do Teu Espírito, tem que incomodar. Sai do seu lugar e vem cá para nós estarmos orando.
A Bíblia diz que a oração do justo não é a oração do pastor, né? A oração do justo pode muito seus efeitos. Então vamos orar uns pelos outros, quem já está aqui, vamos fazendo duplinhas. Os homens aqui façam trios. Vamos orando, vai orando um com o outro. Fala, Deus abençoa a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã. Ora aqui com ela. Fala, Deus fortalece ela, sustenta ela, abençoa ele. Ó Deus, dá força, dá coragem, dá ousadia, dá poder, dá estratégia para aquilo que precisa ser transformado. Ó Deus, possa ocorrer em nome de Jesus. Eu quero incentivar você mais uma vez. Sai do seu lugar. Já tem um bom grupo aqui à frente. Está faltando você, querido. Está faltando você, em nome de Jesus. Calma aí, renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me. É uma oração justa de nós fazermos. Davi orou e disse assim: Senhor, visita o meu coração, sonda-me, vê se há em mim alguma coisa que não te agrade, vê se há em mim algum caminho incorreto e me guia pelo teu caminho eterno. Fala, Deus, obrigado, Senhor, pela vida dessas jovens, dessas mulheres, desses homens, ó Deus, que se posicionam diante de Ti, ó Deus, diante do Teu altar de graças, dizendo, ó Deus, que querem uma transformação. Talvez para alguns, ó Deus, seja uma vida mais disciplinada na leitura bíblica, na oração. Tem deixado, ó Deus, a leitura bíblica, a oração, para o momento mais cansado do corpo. Às vezes à noite, de madrugada, não tem priorizado, ó Deus. Talvez para alguns, ó Pai, seja uma atitude diferente diante dos homens, no trabalho, no estudo. Talvez, ó Deus, eu não sei, ó Pai, mas o Senhor é quem sonda e conhece. Dá, Senhor, a eles aquilo que eles te pedem em oração nesse momento. Porque a Tua palavra diz que aquele que pede, crendo, recebe. Ó Deus, não estamos pedindo para a vanglória nossa, não estamos pedindo riquezas ou coisas humanas, estamos pedindo a Ti transformação. Nós queremos que a nossa oração tenha mais poder, nós queremos que a nossa adoração chegue no Teu trono de graça de maneira suave, alegre. Nós queremos que o nosso testemunho, ó Deus, salve os nossos parentes, os nossos pais, as nossas mães, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Nós queremos transformação, ó Deus. Nós queremos que onde a planta do nosso pé pise, o Teu nome seja glorificado e se torne terra santa em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos transformar o Brasil, mas começa com o nosso coração, com a nossa mente. Começa conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Dá um abração aí em quem você orou, e depois vamos cantar juntos. Renova-me. Deus abençoe os irmãos. Oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.